números do Brasil e mostrar, além de tudo, os absurdos. Antes que a gente fale do ativismo judicial, um abraço para vocês que estão entrando aí, agora entrou Luiz Carvalho, porque eu não tenho condição de estar lendo o nome de todo mundo, mas olha, eu depois vou... Léia acabou de entrar, Maria acabou de entrar, Roseli também. Eu vou falar com vocês, vamos falar dos absurdos, porque aqui tem gente do Brasil inteiro que está comigo aqui, gente do Brasil inteiro, e essas pessoas do Brasil inteiro, aqui está entrando gente da Serra, gente de Cariacica, gente de Viana, de Vila Velha, aqui no nosso estado, aqui onde nós estamos nesse momento, em Vila Velha, gente do bairro da Glória, Juninho, gente do município de Vitória. É uma calamidade pública, não pelo vírus, mas uma calamidade pública que é um show de irresponsabilidade, sabe? E de molecagem de governadores e prefeito. O governador de Nova York deu uma entrevista, eu recebi essa entrevista do governador de Nova York, vou postar, e Nova York foi uma das cidades mais afetadas, virou foco. E eles então começaram a correr para fazer os estudos e descobriram o seguinte, que 80% da população sadia, que não tinha necessidade desse lockdown, ou seja, de ficar dentro de casa, trancado, sem trabalhar, perfeitamente saudáveis, que devidamente orientados com as suas máscaras e com um álcool gel no carro ou um vidrinho pequeno no bolso, não se infectariam. E aí diz o seguinte, quem se infectou? Tinha menos de 20% dos moradores de Nova York, que 2% eram pessoas de terceira idade vivendo em abrigo, né? Vivendo em abrigo. 1% e pouco disso são pessoas que usam o transporte público. Mas 2% são pessoas com doenças crônicas. Certo? E quem foi atingido mais? Os saudáveis, que poderiam ter trabalhado, está trabalhando e sofreram lockdown. Ou seja, ficaram trancados em casa, enjaulados em casa, porque eles colocaram, eles mesmos, com a orientação da Organização Mundial de Saúde, diga-se que é de esquerda, que esse esquema do coronavírus no mundo é um lance da esquerda, esse vírus já existia, e Covid-19 é porque 19 é o número de vezes, e ele foi super alterado em laboratório para poder criar uma calamidade mundial. O que o seu prefeito está fazendo é irresponsável. Você diz, você pregaria uma desobediência civil? Não seria desobediência civil, porque o prefeito não tem autoridade constitucional para isso. Então você não está desobedecendo quem não tem autoridade constitucional. Seria desobediência civil, você estaria desobedecendo o governador? Eu vou obedecer o governador? Por quê? Ele não tem autoridade constitucional para fazer o que está fazendo. Por exemplo, o prefeito de São Paulo, o Covas, se tem muita gente de São Paulo me vendo aqui, que gravou um monte de Covas, já abriu um monte de Covas que tem tudo a ver com o sobrenome dele. Um cara que está com câncer, fazendo quimioterapia e que todo dia faz questão de dar coletiva sem máscara e cobra a máscara dos outros. E todo dia tem uma manchete nos grandes jornais e na grande mídia, que não são os mais ouvidos, hoje é a rede social. Bolsonaro deu entrevista sem máscara. Bolsonaro botou a máscara e tirou a máscara. O problema não é guardar o povo brasileiro, respeitar o Brasil. É um problema pessoal com o Bolsonaro, um problema de inveja, um problema de não suportar a coragem desse elemento, desse indivíduo, chamado Jair Bolsonaro, de enfrentar o sistema. Então, o que o Covas está fazendo? Está mandando soldar a porta de loja, que é para não abrir. Quando o apóstolo Paulo, que é o intérprete da mente de Cristo, disse, importa muito mais obedecer a Deus do que os homens, Paulo disse isso, porque há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Nós temos que viver a graça agora e não a lei. Então o prefeito da sua cidade não manda em você. Bote a sua máscara, vá andar. Eles estavam esperando chegar o frio, sabe para quê? Para colocar todo mundo dentro de casa enclausurado e os números aumentar. Eu quero fazer uma pergunta só. Você pode abrir seu estabelecimento? Abra. E deixe a guarda municipal vir te prender. Guardas municipais, vou avisar uma coisa a vocês. Vocês não têm autoridade constitucional nem legitimidade para algemar ninguém. Governador não tem legitimidade para mandar você algemar ninguém. Você tem família, pense 10 vezes antes de algemar um cidadão.
Porque você vai sofrer um processo, esse prefeito vai sair, não vai responder o seu processo, não vai dar dinheiro para você pagar advogado, você vai ficar sozinho, nu no meio da rua. Nu no meio da rua. E esse cidadão que você está algemando com essa valentia toda, sem essa autoridade, esse cidadão é que sustenta o município com seus impostos. Então, se você me pergunta, eu digo, abra seu estabelecimento. Abra em frente. Deixa te algemar. Ele vai fazer de você um herói, ele vai fazer de você uma vítima da sociedade e dele mesmo. Isso não é burrice de governador, porque enquanto tiver um decreto de calamidade pública que dure 6 meses, como é no Espírito Santo, Covid-19 vai pedir visto de permanente no Brasil, não é visto de turista, ele não vai embora mais. Ele vai pedir visto de trabalho, ele vai morar aqui, enquanto tiver dinheiro público para se gastar. De forma irresponsável, o Covid-19 vai morar aqui. Você não entra em estado nenhum de Alagoas. Todos os governadores de Alagoas, todos de esquerda, se não é de esquerda, são oportunistas. Fecharam os aeroportos. Estão fechando as praias. Governadores, 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 governadores. Eu sei que vocês não têm interesse no povo de vocês. Eu penso até que vocês não têm interesse nem em reeleição, porque vocês sabem que vocês viraram pó. Mas o interesse de vocês agora é porque tem muito dinheiro com decreto de calamidade sem licitação. E o que eu digo a você, isso não é desobediência civil. O governador de Pernambuco falou o quê? Que você não pode ir para a rua? Vá! Você sabe que você não é doente, você tem condição de trabalhar. Porque é melhor, amigo, ser algemado por um guarda municipal que não tem autoridade para isso, do que você chorar vendo seu filho pedindo pão, sua geladeira vazia. Por que dizer? Hashtag fique em casa, isso é muito bom para quem tem geladeira cheia. Para quem tem salário bom, que dia 30 cai na conta. E para o autônomo, para o cara que vende picolé, o cara que vende coxinha, que pega feira, que pega festa, para vender cachorro-quente, vender pastel, não tem mais festa, não tem mais feira. E agora, fica esse ser humano, de uma certa forma, sendo humilhado. Não é humilhado porque é o exercício da misericórdia que quem está fazendo não são os governos, são as igrejas, dando cesta básica. E esses pilantras desgraçados mandaram fechar até a igreja. Desgraçados mandaram fechar até a igreja. E o seguinte, assim como a Bíblia diz, orai para que o Senhor da seara levante obreiros para a sua obra, orai para que o Senhor da seara levante profetas, homens com boca de profeta, que tenha coragem de falar, que tenha coragem de verbalizar, de enfrentar essa gente, porque aviso aos senhores, o que está acontecendo vai ficar na conta dos senhores prefeitos. 9 casos em Barra de São Francisco. 9 casos. Justifica fechar uma cidade inteira? Não justifica. As pessoas que podem trabalhar, trabalham. Então, se não houver esse enfrentamento, essa coragem, os empresários do Espírito Santo estão sofrendo, pagando um preço. Até porque o cara nem condição de demitir tem, porque para demitir também você tem que pagar. Cadê o dinheiro para você fazer a demissão? E depois tem muitos que têm um coração misericordioso, não quer ver o funcionário dele, sem ter o que dar comida para os filhos. Os empresários do Espírito Santo que exportam estão malucos, estão desesperados. Senhor governador, a grande vitória. Governadores do Nordeste, seu governador aí de Alagoas, mete o pé, vai para dentro, mete o pé. Isso não é desobediência civil, porque eles não têm autoridade constitucional. O Supremo Tribunal Federal tentou tirar de forma irresponsável, porque eles não têm autoridade para isso, de Jair Bolsonaro, o presidente legítimo eleito, com 50 milhões de votos, tem 4 anos, nós andamos juntos há mais tempo, mas nos últimos 4 anos, Jair Bolsonaro é atacado 24 horas por dia pela grande mídia, que enfrentou uma eleição dura, enfrentou um esfaqueamento e muita traição. Muita traição. O sistema se juntou e antes o Supremo Tribunal Federal já legislava. Eles julgavam e legislavam. Desmancham o que o legislativo faz. E quando é de interesse deles e da rapaziada que faz parte do grupo, ou seja, os presidentes dos poderes, se juntam com o Supremo. Antes de Bolsonaro, eles legislavam, eram legisladores. Você passava 2, 3 anos, porque um projeto é assim. Começa um projeto na Câmara. Ele passa em todas as comissões de méritos, debate. É aprovado em uma, vai para outra. É aprovado em uma, vai para outra. É aprovado em uma, até chegar na CCJ, que é
entender se tem constitucionalidade ou não. É constitucional, vai para o plenário. É aprovado no plenário o projeto, vai para o Senado. Cai nas comissões de mérito, vai para uma. Se aprovado ali 2, 3 meses, vai para outra. Mais 5 meses, 6 meses. Se aprovado ali, vai para a CCJ. A CCJ é constitucional, vai para o plenário. Se não houver modificação, depois de 2 anos, 1 ano e meio, 6 meses, vai para o presidente sancionar. Se houver modificação, ele volta para o plenário da Câmara, porque foi modificado. Aí é outro tempo. Então, você aprovar uma lei é um parto. Aí você aprova uma lei, no dia seguinte o Supremo dá uma canetada e diz, não, não vale não. Não vale não. Você faz uma operação, a Polícia Federal Brasileira, a gloriosa Polícia Federal, um abraço para a Adrianinho, nosso PGR, a nosso Ministério Público, e aliás eu quero dizer o seguinte, que o que o Moro fez não desmerece o nosso Ministério Público Federal no Brasil, pelo trabalho digno, honrado, que tem feito de muito trabalho, está aí a figura de Daltan Dallagnol, que representa isso. Então eu quero que vocês que têm decepção com o Moro, não precisam se decepcionar, até porque Moro foi uma pedra que clamou. Todos se calaram, Deus fez com que a pedra clamasse, foi ele. E quando Balaão, o profeta, começou a inventar coisa, contar mentira, se coloiar e se esconder, Deus fez com que a jumenta falasse. E ele foi a jumenta. Porque caiu em desgraça o Moro. Mas o Moro prendeu o maior ladrão da história do Brasil. O quadrilheiro Luiz Inácio Lula da Silva foi preso por Sérgio Moro. Isso ninguém tira dele. Foi uma pedra que clamou. Mas Jair Bolsonaro convida, o Brasil fica alegre, eu fiquei alegre, honrado, decente, vai. E agora se vê que, na verdade, era só uma farsa. Uma farsa. Assim, uma coisa deprimente. Entristeceu o Brasil. Eu mesmo vivi um luto de 7 horas, Juninho. Desde a hora que o Moro saiu, de 11 até 17, até a hora que Jair Bolsonaro falou. E aí você vê o Supremo agindo. Quero aqui dizer a vocês que me seguem nas redes sociais que a partir de amanhã ou depois de amanhã eu vou começar no meu Instagram, ou digo no meu YouTube, uma série chamada Vale a Pena Ver de Novo. Magno Malta já denunciava o ativismo judicial na tribuna do Senado ao longo dos anos do seu mandato. Vou mostrar esses discursos que eu já fazia. E dizia nos meus discursos que nós chegaríamos a isso aqui, que nós estamos chegando hoje. Um Supremo Tribunal Federal que é o presidente do Brasil. Quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes. Quem manda no Brasil é o ministro Marco Aurélio de Mello, primo de Collor. O decano que foi indicado por Supremo. Ele agora deu 10 dias a Bolsonaro para se explicar. Ministro, o senhor tem idade de ser meu pai. Quem é o senhor? Quem é o senhor? O presidente do Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro. Por isso eu vou te passar um número aqui, Juninho, para você ligar para entrar ao vivo comigo, do delegado Romeu Tuma Júnior, filho do Tumão, certo? Filho do Tuma. Para você chamar ele a entrar comigo. É advogado, esteve no Ministério da Justiça no governo Lula, conhece todos os truques e todas essas tramóias, gravou um livro onde foi duramente ameaçado, recebeu um monte de processo, mas continua brasileiro, abrindo a boca. Eu sou brasileiro. As pessoas falam comigo assim com minhas filhas, seu pai é maluco. Por que seu pai fica falando, gravando vídeo e tal? Seu pai não tem mandato mais, seu pai corre perigo. O que é perigo? Eu comandei a CPI mais grave desse país, CPI do narcotráfico, recebi um monte de ameaça de morte, comandei a CPI da pedofilia também. Eu vou morrer. Você acha que Deus precisa do corona para me matar? Não. Você acha que Deus precisa de um vírus para me matar? Não. Você acha que Deus precisa do câncer para matar alguém? Não. Então a morte não tem relação nem com faixa etária, nem com doença. No seu dia é o dia que você vai. Tem gente aí de 100 anos que não pegou corona, uns já pegaram e já saíram do hospital com 104 anos. E tem gente que morreu hoje, assassinado com bala. Até porque está muito interessante. No Brasil ninguém morre mais com infarto, no Brasil ninguém morre mais de câncer, não tem mais bala perdida, a boca de fumo está jogando geral. Eu não vi dizer que teve um enterro de um nóia. Que um nóia que está dormindo no relento, um nóia que não come, sofre uma pedra, estão todo mundo junto, aglomerado, governadores, prefeitos. Por que vocês não mandam a guarda municipal lá? Manda lá a polícia. Vocês não mandam. É o quê? É falta de coragem? É medo, né? É medo? Porque se fosse verdade, tem tanto nóia em São Paulo, na Cracolândia, que era para Dória mandar 200 caminhões todo dia de manhã para encher de morto. Mas não morre ninguém. Aqui na Vila Rubim está cheio de nóia.
Aqui no terminal de Vila Velha está cheio de nóia. Eles não morrem. Eles não morrem, eles estão passando fome, esses pobres coitados, pobres miseráveis, porque é o diabo que faz isso com a vida deles. Não é porque ele quer ser isso, mas pelo menos eles tinham os restaurantes abertos, que as pessoas davam o que sobrava da comida, as lanchonetes, os trailers abertos, está tudo fechado por pura vaidade dos senhores. Não vai acontecer o que vocês estão falando. Vocês estavam prolongando para esperar o frio chegar, porque vocês querem que morra mais gente. Vocês não estão interessados nas pessoas do estado de vocês. Vocês não estão interessados, vocês não têm amor pela população do município de vocês, senhores prefeitos. Vocês não têm. Vocês não têm amor pela gente do estado de vocês. Vocês são covardes. Vocês são covardes. Vocês estão interessados no decreto de calamidade pública. Tem gente comprando, dando dinheiro para a mídia, recapeando estrada, asfaltando rua. Olha, o seu decreto foi feito para a saúde. Vai dar tanta cadeia nesse final que só Jesus. Alguém pode me informar aí como é que está a live do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse momento dentro do Supremo Tribunal Federal? Juninho, eu estou ao vivo aqui, eu não sei como é que eu vou dar um toquezinho aqui, viu, pessoal? Não sei se eu vai. Espera aí, pessoal, tenha paz, gente. Gente, eu estou aqui, estou de volta, tá bem? Ó. Bota aqui, Luciano. Gente, é o seguinte. Gente, é o seguinte, ó. Eu recebi aqui. Qual a notícia aí que tem lá? Vocês estão vendo na live do presidente da República? A live ainda está acontecendo. Mas isso não é notícia, não. A live está acontecendo e eu quero a notícia. Quero notícia, quero água, quero um golinho de café. Aqui, ó. Olha, gente, ó. Ex-subsecretário de Vício no Rio é preso. Secretário executivo de saúde, ó, é preso. Bolsonaro também não quis apoiar o Vício, não. Eu gravei 2 vídeos para ele na marra, para poder ajudar ele contra a vontade de Bolsonaro, como foi com o Dória também. E vai acontecer mais. Então eles não queriam que Bolsonaro trocasse a Polícia Federal para não chegar nos caras. Eles não queriam que Bolsonaro nomeasse para não chegar nos caras. Continua insistindo aí, deu caixa postal, Tominha, né? Então vamos lá, gente. Nós vamos assistir calado. O que eu quero perguntar, doutor Romeu Tuma Júnior? Bolsonaro é obrigado a cumprir uma ordem monocrática de Alexandre de Moraes? Bolsonaro é obrigado a cumprir uma ordem monocrática de Celso de Mello? Aliás, tem 2 de Mello lá, né? Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello, né? Que gostam de dar entrevista e agora eles estão comandando o Brasil monocraticamente. Monocraticamente. E parece que é um coloio do PSDB. Guarde esse nome, gente. Do PSDB. Um coloio do PSDB com o DEM, o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou entrar no mérito de falar dos presidentes das casas, porque quem sabe muito sobre Rodrigo Maia é Roberto Jefferson, porque ele foi do PTB também. Nós estamos tentando falar aqui. Então é o seguinte, nós não podemos suportar esse ativismo. E eu gostaria de contar com os brasileiros, porque não é uma coisa nova. Hoje, o presidente da República, que é um patriota, Jair Messias Bolsonaro, e eu dizia para meu amigo que está aqui comigo, que tem todos os defeitos do mundo, como você também tem, como eu também tenho. Só que esse patriota, Jair Bolsonaro, ele tem o temor de Deus. Ele é um cristão, ele é um sujeito patriota. Ele não é ladrão, ele não é frouxo. Então é o seguinte, correu frouxo, correu tudo no governo Dilma, no governo Dilma, e na verdade eles cuspiu na Constituição para proteger esses caras. Porque o Lewandowski, ministro Lewandowski, ele mijou na Constituição. Mijou na Constituição dentro do plenário do Senado, quando deu a Dilma direitos inconstitucionais, direitos eleitorais que ela não tinha porque ela foi impeachmentada. E eu só estou falando mijou na Constituição porque eu sou bonzinho. Porque se eu não fosse, eu ia dizer que ele cagou na Constituição. Para poder proteger bandido.
Então veja, a Polícia Federal, o Ministério Público faz uma investigação de 6 meses, de 1 ano, coisa profunda, coisa apurada, gasta tempo, gasta estudo, né? O Ministério Público, com uma canetada, o colarinho branco vai para a rua. Com uma canetada, o vagabundo está na rua, bota a tornozeleira eletrônica nele. Aliás, eu quero avisar o povo do Brasil todo que está comigo aqui, que tornozeleira eletrônica é um presente do Espírito Santo para o Brasil, viu, gente? Porque eu sou o autor dessa lei, viu, meu amigo? Eu sou o autor dessa lei. Todo vagabundo que está de tornozeleira está com o meu nome tatuado no tornozelo dele. Então, era para proteger esses vagabundos. Ora, seus ministros supremos, quando o Lula foi pego numa gravação com Jacques Wagner, senador da Bahia, que foi governador da Bahia, aquele mesmo da operação da Polícia Federal que pegou ele com um monte de Rolex de ouro em casa, Jacques Rolex Wagner, ele, na gravação, sabe o que dizia? Ele estava falando com o Lula, Lula chamou os ministros supremos de frouxo, chamou vocês de frouxo. Nenhum dos senhores deu uma entrevista tão valentão para poder se defender. Eu me lembro que eu vi 2 respostas duras de 2 ministros do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, mas do Supremo Tribunal Federal todo mundo se calou e Lula, arrogantemente, criminoso, cometeu crime, desviou dinheiro público, falou, agora eu quero ver se no Supremo, se eles são frouxos. Chamou vocês de frouxos, de igual modo quando ele estava no Rio Grande do Sul, ele disse que o Rio Grande do Sul era um estado exportador de viado. E isso para vocês não é homofobia, não é? Imagine Jair Bolsonaro falar isso. Imagine eu falar isso. Imagine você que é cristão falar isso. Imagine qualquer outro cidadão falando, mas Lula falou, tá tudo certo. Lula, na gravação dele, falou que queria ver, chamou a ministra Rosa Weber, eu quero ver se essa ministra tem saco. Vai eu dizer que Rosa Weber tem saco? Vai você dizer isso, não vale nada. Mas tudo que Jair Bolsonaro se movimenta é crime. Jair Bolsonaro não pode governar. Jair governar, ele foi eleito por nós, por mim, por você, pelo Brasil cristão, pelo Brasil que odeia aborto, odeia ideologia de gênero, pelo Brasil que odeia abuso, pedofilia, pelo Brasil que odeia droga, que odeia maconha, que odeia cocaína, por um Brasil que ama a família, que ama valores. Nós elegemos Jair Bolsonaro. E então é por isso que nós só temos um instrumento, a rua. A rua, nós só temos um instrumento. O instrumento é a nossa voz nas nossas redes sociais. Agora, tem uma coisa que eu acho errado. Eu quero falar uma coisa para vocês do Brasil inteiro. Você foi para Brasília naquele movimento? Eu sei que daqui do Espírito Santo foi um monte de gente. Um monte de ônibus, as pessoas chegaram lá para dar apoio ao presidente. Deixa eu te dizer, quando você vai embora, o Senado e a Câmara, eles estão votando agora virtual. Tá todo mundo em casa porque o salário é bom. Eu já fui senador, eu ganhava 30 mil, né? Geladeira cheia, tranquilo. Uns já são milionários mesmo, se elegeram, mas já eram muito ricos, empresários. Não estou dizendo que os caras roubaram, não. Já eram ricos empresários. Os que roubaram, e que tem muitos que roubaram, que são ladrões, que viraram ricos, é que foram para a vida pública e tudo que eles arrumaram foi da vida pública, certo? Eu estou a cavalheiro porque até a mão da minha aposentadoria eu abri, viu, gente? Um dia antes de sair do Senado, eu assinei um documento. Eu podia me aposentar no dia seguinte, minha carteira foi assinada com 13 anos de idade, eu podia ter saído com um salário de 20 mil reais de aposentadoria, porque eu tenho tempo, tenho faixa etária, né, e recolhi. Mas porque tinha que aprovar a reforma da Previdência, então o que é que eu fiz? Eu assinei um documento abrindo mão da minha aposentadoria, para poder me aposentar depois da reforma junto com os cidadãos, para poder dar um exemplo para esses deputados federais, para dar um exemplo para os senadores, para dizer o sacrifício é de todos nós. Mas um monte que perderam a eleição se aposentou. Pode ir atrás que você vai ver. Eles se aposentaram, pediram logo, arrumaram. Eu nem entrei com a minha ainda. Eu sei hoje que a minha aposentadoria vai ser 5 mil reais. Não é ruim, não. É bom. Eu vou entrar. Não entrei ainda. Então, eu estou a cavalheiro. Então, gente, nós fomos para esse sacrifício. Agora, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, eles estão votando virtual, estão em casa comendo, né? Estão bebendo uísque, estão bebendo vinho, né? Estão lá na piscina deles, vai chegar a hora da votação, o cara corre lá e vai lá e dá um sim. Eles nunca dão um não, porque a pauta pertence ao presidente da casa. E essas pautas todas são contra Jair Bolsonaro, são vetos de Jair Bolsonaro. Eles querem derrubar Jair Bolsonaro. Estão vivendo nababescamente, votando. O que adianta você ir para Brasília se os caras estão em casa? O que adianta
é você saber... No seu estado tem quantos deputados federais em São Paulo? Tem quantos? 84? Ou 100 e pouco? 84 no Rio? Quanto tem aí na Paraíba? 7 ou 8? 7? Quanto tem em Sergipe? Tanto. Quanto tem no Espírito Santo? Você sabe? Levanta o endereço deles. E vão tudo para a porta deles. Eles estão votando online. Vão para a porta deles e começam a gritar e dizer, nós conhecemos a pauta. A pauta é essa, o interesse do Brasil é esse. Esse projeto quem mandou foi o presidente da República. Esse veto não pode cair, ou esse veto tem que cair. Vai lá. Porque você está na porta dele, o povo não é mais besta. E isso tem que ocorrer com tudo, com Câmara de Vereador, tem que acontecer com o Parlamento Estadual. O Parlamento Estadual, porque são câmaras de calados, de covardes, que na época da eleição se mostram monstros na rua. Eu estou acostumado a falar isso sempre. Mais de 95% dos novatos que viraram deputado federal se elegeram com um vídeo meu de Bolsonaro. Mais de 95% dos senadores que se elegeram novatos agora, foi da mesma forma. Alguns eu fui para o estado deles. Fui para lá fazer reunião, falar em meu nome, em nome de Bolsonaro. E os caras agora estão tudo encolhidos, vendo o presidente da República ser atacado pelo Supremo Tribunal Federal de forma covarde. De forma covarde. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, espiritualmente, é Deus que está depurando o Brasil. Deus está tirando galhos podres. Deus está tirando folhas velhas, folhas quebradas. E eu quero revelar uma coisa aqui. Hoje eu mandei um zap para um pastor amigo, pastor Paulo, da Bálsamo de Gileade, e outros pastores que serão convidados por mim, para de sábado para domingo, nós fazemos uma vigília aqui na rádio, com a live para todo o país, uma vigília de oração pelo Brasil e pelo presidente da República. Porque tudo o que está acontecendo é no mundo espiritual. Tudo isso é obra dos comunistas, dos ateus. Eu vou desenhar aqui para que você possa entender. Não estou chamando ninguém, mas para você entender. O que está acontecendo no Brasil é uma coisa mais ou menos assim. Eles bolaram uma coisa mais ou menos assim, tipo, tem um prédio que tem 20 andares. Muitos apartamentos e muita gente. Aí alguém vai lá dar um alerta e diz, olha, eu ouvi dizer que esse prédio está com uma rachadura. As pessoas começam a ficar com pânico, ficar com medo, certo? Aí eles mandam alguém lá dizer, olha, vai sair um laudo dos bombeiros dizendo que esse prédio tem risco de cair. O que não é verdade. Aliás, o meu abraço aos bombeiros, viu? Que estão na linha de frente, a polícia militar, os médicos, o meu abraço aos enfermeiros que estão na linha de frente aí de tudo isso. E depois, eles mandam alguém na porta dizendo, olha, esse prédio tem que ser evacuado agora, porque ele tem risco de cair. Quando você mora num prédio, no 10º andar, no 15º, ou no primeiro, ou no térreo, e alguém diz que vai cair, o do térreo é pior do que o do 20º, porque quem mora no térreo vai receber todo mundo na cabeça, né? Então é preciso evacuar. Sabe o que dá? Dá um pânico, dá um desespero. As pessoas pegam só o que precisam e desaparecem. Corre, some todo mundo do prédio. Eles vão lá, saqueiam o prédio, roubam o prédio, e no outro dia implode o prédio. Implodiu, não tem mais o prédio. Oh, que tragédia e tal. E aí anuncia que vão ter que reconstruir o prédio, mas sem licitação. Vocês estão me entendendo? Eles vão reconstruir agora sem licitação o prédio. O edifício que foi implodido. Mas as pessoas foram embora no desespero, largaram tudo para trás, eles levaram tudo para trás e agora eles vão reconstruir, sabe Deus, sem licitação, com que preço? E cada um fazendo o seu lado, para depois, quando vier a eleição, passar de bonzinho que nós reconstruímos o prédio que caiu. Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde, para ver se sai leite. Sacanagem que estão fazendo com o povo do Brasil. Então botou um medo na sua cabeça. Você está vivendo como se seu prédio tivesse uma rachadura. O povo do Brasil está vivendo como se a casa dele tivesse um risco de ser demolida. Ou de cair em cima da cabeça dele. Ele está com medo. Botaram o pânico nele, ele desesperou. E quando você está com medo, sua imunidade baixa. Sua imunidade baixa. Os problemas psicológicos, emocionais, chamados problemas somáticos, começam a aparecer. Doença que não é doença.
É a sua mente que está dizendo que você tem, por causa do seu medo. E aí é o seguinte, eu quero, e eu tenho ouvido muitos psicólogos, eu tenho uma sobrinha, doutora Jade, especialista, e tem a minha neguinha mais nova, que está fazendo psicologia também, e que estão falando do drama que o Brasil vai viver daqui para frente, com as pessoas com problemas somáticos, problemas psicológicos. O Brasil, nesses 2 meses, teve mais gente morrendo de infarto do que de corona. Eu gostaria de receber um relatório aqui, hoje, ainda. Eu quero um relatório de quantos PMs já morreram que estão na linha de frente com corona. Até onde eu sei, nenhum. Eu quero receber um relatório de quantas enfermeiras já morreram depois do corona, porque pegou no hospital, guardando-se as devidas proporções, quantos enfermeiros morreram, quantos médicos morreram que estão na linha de frente. Não vejo nada. Eu só vejo polêmica de gente que teve um infarto e eles estão dando o atestado de óbito dizendo que foi enterrando o caixão com pedra dentro, governador. Nós vamos assistir essa sacanagem? Sem falar nada? Sem reagir? Não, nós não podemos. Nós não podemos. Você não precisa ter mandato para isso. A gente não precisa ter mandato para isso. Nós temos que reagir. Nós temos que lutar. Nós temos que fazer a nossa parte. Apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo. Importa mais agradar a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. O seu governador não tem autoridade constitucional. O seu prefeito não tem autoridade constitucional para fazer isso. Não tem. Se você tem saúde, você bota a máscara, você tem o álcool gel no carro, e álcool gel podia nem estar na lista, mas ele está, sabe por quê? Porque ninguém tem uma torneira e uma pia dentro do carro, certo? Nem dentro do ônibus, certo? E nem aqui dentro do trabalho, Juninho. Por que vocês não fecharam as rádios? Por que vocês não fecharam a televisão? As pessoas estão trabalhando, mas elas se cuidam. E todo mundo sabe disso. Porque, na verdade, quem tem que pegar são essas pessoas. Vocês querem pessoas doentes, vocês querem que pessoas morram. É complexo de Odorico, Paraguaçu. Vocês querem inaugurar os cemitérios de vocês. Aqui mesmo, esses hospitais de campanha que os governadores construíram, tem local que os caras alugaram essas tendas que o povo arma em época de festa para vender pastel. Isso é sacanagem. Isso beira a raia da putaria. Desculpe a palavra. Mas não tem outra palavra para falar? Eu vou falar e fazer o quê? Desses governadores. Vagabundagem. E aí eu fico perguntando você votou em quem para deputado federal? Você votou em quem para senador? Publica o vídeo do seu deputado federal. Publica o vídeo do seu senador. Publica a luta, ajude ele. E se ele não tem, publica a sua, cobrando dele. Porque é o seguinte, por mais esforço que eu faça em você, quem vota são eles. Eles estão quietinhos, tem um monte que está dormindo agora, o tempo está nublado, bonzinho para dormir. Bonzinho para pôr um edredom, ver filme, ver série. Aliás, eu gosto muito de CSI e gosto muito do Mentalista. Bonzinho para ver séries. O cara está lá, dormindo direitinho. E aqueles que gostam da Globo estão vendo a Globo, para ver Cristiana Lobo. Hoje eu vi uma vergonha que ela passou. Tem coisa, e assim, eu não gosto, votei contra ele e votei aberto do ministro Barroso. Mas ele deu uma resposta para Cristiana Lobo, desmentindo ela. Você quando, falou no ar, você quando me convidou para poder vir ao programa, não me disse que a pauta era essa. Você disse que nós íamos falar sobre corona. Ela perguntando a ele se não era um crime um presidente da República, dentro de um lugar público, simbólico, com o símbolo da presidência da República, de lá falar com manifestante, como se estivesse falando com bandido. Não era não, Cristiano Lobo. Ele estava falando com gente com bandeira verde e amarela nas costas. Agora um deputado entrou com um projeto que nas manifestações no Brasil não pode levar a bandeira do Brasil e quem tiver com a bandeira do Brasil vai ser preso. E o cara é até do meu partido, do PL. Eu recebi aquela publicação, enviei para a liderança nacional do PL. E não conte comigo não, porque esse rapaz vai entrar na porrada. Comigo ele vai entrar na porrada. Eu não sei nem quem é ele. A bandeira do Brasil, rapaz, é nossa, é o nosso símbolo. Ela representa o nosso amor à pátria, o sentimento nativista, ao torrão onde nós vivemos, onde nós nascemos, onde nós moramos, onde criamos nossos filhos. Quem é você para fazer um projeto de lei para dizer que quem carrega a bandeira na manifestação vai ser preso? E eu fico me perguntando. E aqui fica a pergunta para a liderança nacional do meu partido, e eu já fiz isso hoje. Já fiz isso hoje.
Então nós temos que reagir a essa gente. Então, é mais barato você ir para a porta do seu deputado aí no seu estado. É mais barato vocês, patriotas, se juntarem para a porta do seu deputado aí em Alagoas. Ele está votando contra o presidente, eles estão tirando proveito, vai para a porta dele. Bota 1000 pessoas na porta dele com megafone gritando lá, dizendo, nós estamos de olho em você, nós sabemos que você votou, que você vai votar. Bota gente, ao invés de você ir para Brasília e viajar até Brasília, vá para o seu deputado, porque aí sim você vai estar ajudando o Brasil a ter a votação correta. Dá para tentar o tuminho aí, antes da gente encerrar? Nós vamos tentar o tumo aqui. Gente do Brasil, um abraço para vocês aí que estão me assistindo aqui. Nós estamos aqui uma média de 5.000 pessoas, né, com a gente aqui. É um número bom de pessoas, né, amigo? Hein? Tem algum resultado da live aí, lá do presidente da República, no STF? Aliás, eu queria saber se a live é no STF mesmo ou a live é no Palácio do Planalto. É no Palácio do Planalto ou no STF, a live? Não, procura lá, porque acho que o pastor Belarmino está vendo. Só pergunta a ele, abre essa porta, por favor, aqui, gente. Deixa a porta aberta. Me pergunta a ele lá, se a live é dentro do Supremo ou É dentro do Supremo, né? Quem está lá? Bolsonaro, Paulo Guedes? Alguns empresários do Brasil e o ministro Toffoli. Alexandre, presidente de Moraes, não está não, né? Que deu o presidente, né? Marco Aurélio, presidente de Moraes, não está também não, né? De Melo, né? Dá. Eles são os presidentes do Brasil. Sim. Não é Marco Aurélio, é Celso de Mello. Celso de Mello e Marco Aurélio. Marco Aurélio, anteontem, fez uma fala dizendo que tem que mudar o regimento interno do Senado, ou do Supremo, para que ministro não tome decisão monocrática. Exatamente. Certo? Mas ele já tomou uma decisão monocrática um dia, quando ele mandou prender Renan. Com todos os erros que ele acha que Renan tem, que o Brasil acha que Renan tem, os problemas de Renan, ele não podia, monocraticamente, mandar prender o presidente de um poder. Olha só onde é que nós chegamos. Agora, só quem pode dar freio no Senado, no Supremo, é o Senado. Nós estamos colocando os ministros que são generais para depor. Celso de Mello, olha só, indicado por Sarney. Celso de Mello está convocando os ministros que são generais. Está brincando com fogo. Você está jogando pedra em cachorro e acha que não vai ser mordido, né? Para apurar se houve interferência na Polícia Federal por parte de Bolsonaro. No inquérito. Né? Olha só que coisa absurda, né? O Moro foi depor e no depoimento que se esperava uma bomba, e estava aproximando no meio de São João, saiu uma bufinha. Fofoca. Hein? Saiu uma bufinha. Saiu um traque. Era só fofoca, que Bolsonaro que nunca pediu nada a ele, que nunca cometeu crime. Marco Aurélio é contra a interferência dos poderes, mas ele já interviu muitas vezes. E aí o outro diz que não pode ser presidente do Supremo, o cara não pode ser superintendente da Polícia Federal, porque é amigo do filho de Bolsonaro. E Dilma nomeou a filha de Marco Aurélio com 37 anos para Tribunal Superior e ela não tinha condição nem de entrar na lista tríplice. Nomeou a filha de Fux com 32 anos de idade para um Tribunal Superior. Eu não estou dizendo que é o fato delas terem pai ministros, tira delas a capacidade, porque elas se prepararam, elas estudaram, né? Não são pessoas que só tinham ginásio e virou ministro, não é nada disso. Eu só estou querendo dizer que se é amigo do filho de Bolsonaro, vira criminoso. Mas se é filha de ministro, pode ser nomeada. E foi no finzinho do governo Dilma. Bem no finzinho do governo Dilma. Eu até achei que aquele era o último programa social do governo Dilma, que foi inaugurado por esses dois ministros. O nome do programa é Minha Filha, Minha Vida, que eles inauguraram no final do governo Dilma. Então, nós temos que reagir. Não sei se você me entendeu. É muito melhor você que faz movimento, vocês que vão para a rua, nós vamos para a rua, mas quem organiza, quem chama? Gente, no seu estado é tão pequeno, tem 7 deputados federais, o nosso aqui tem 10, né? O nosso tem 10, né? São Paulo tem mais, depois vem o Rio de Janeiro, depois Minas, que é enorme, não é? Se vocês dividirem esse povo e ir para a porta desses caras que estão em casa votando no laptop, gente, foi o povo que pressionou o Sérgio Cabral pedir como é que se diz? Se afastar do cargo de governador.
Porque o povo acampou na rua dele. E não deu sossego, não deu trégua. Então, ou o povo, esse leão forte que ruge, escolhe o lugar certo para rugir, ou as pessoas vão continuar fazendo esses ataques nefastos, imorais, indignos ao presidente da República. O que o povo fez na porta de Alexandre de Moraes, que depois mandou prender o povo e as pessoas foram soltas, aquilo ali é o modelo. Aquele é o modelo. Se as pessoas não respeitam, porque um ministro de Tribunal Superior é porque ele não se dá o respeito. Então, gente, eu estou querendo dizer a vocês o seguinte, mais uma vez, não está conseguindo falar com turminha, né? Então, eu para encerrar a minha palavra aqui, eu quero agradecer a vocês essa audiência. Quero dizer a você que se você não é doente, põe sua máscara e pode ir para a rua. Guarda municipal não tem autoridade nem respaldo constitucional, nem o prefeito da sua cidade. Você tem uma câmera na sua mão, você tem o seu celular. Então você pode muito bem filmar essa rua que está sendo asfaltada, né? Como aqui, o caso do asfaltamento que estava acontecendo na rua do vice-prefeito. Alguém foi questionar e ninguém soube responder o que estava acontecendo, né? Você pode fazer o seu papel. Porque esses gestores, na verdade não são nem gestores, são sei lá se é de gestores, porque gestores não são, né? Eles estão se aproveitando desse medo, desse pânico que ele impôs na cabeça das pessoas, de você, dos seus filhos, da sua família, por causa desse decreto de calamidade, porque quanto mais prolongar, mais dinheiro público. Eles estão acuando Jair Bolsonaro, que é para raspar o tacho, E graças a Deus que Jair Bolsonaro não é um frouxo, Jair Bolsonaro não é um covarde, e Jair Bolsonaro, mesmo, eu imagino, sofrendo dores, porque são muitos anos juntos, e eu sei, por causa daquela cirurgia que foi gravíssima, e eu estava lá com ele, imagino fisicamente o que ele está passando, as suas noites indormidas, não é? Sem saber o que está acontecendo, vai acontecer no dia seguinte, com as armações feitas nas madrugadas, e isso tem que ser desfeito no mundo espiritual. Eu quero convocar você para uma vigília de oração aqui, a partir da meia-noite, de sábado para domingo, pela pátria e pelo presidente da República. Quero convocar você. Tem alguns líderes que estarão comigo aqui e nós vamos orar especificamente pelo Brasil. Vamos falar especificamente no Brasil. Anuncio também que a partir, quer dizer, hoje é quarta, né? Quinta, sexta-feira, né? Que a partir do sábado, a gente pode, nós vamos começar no YouTube, a série no YouTube, Recordar é Viver. Magno Malta já falava do ativismo do Supremo Tribunal Federal, ou do ativismo judicial no Brasil e do caos que nós chegaríamos. Também vou postar algumas coisas que são muito interessantes, alguns discursos meus feitos 6 meses antes da eleição do Trump. Eu subia na tribuna e dizia que o Trump seria o presidente da América, e dizia por quê. Alguns discursos meus afirmando 3 anos atrás que Jair Bolsonaro tomaria posse no dia 1º de janeiro de 2019 como presidente da República do Brasil. Coisas importantes, como as nossas lutas nos bastidores das televisões, antes dos debates, porque eu estive nos debates com ele o dia inteiro em hotel, treinando para enfrentar esses indignos que iam para os debates tão somente para fazer ataque, porque não tem debate em televisão. Não existe debate quando você tem 30 segundos para fazer uma pergunta e tem 40 segundos para responder, né? Então é atacar e se defender do ataque. Não tem debate, você não debate projeto com isso, certo? Então, o que tem é para a televisão ganhar audiência e arrumar muita publicidade, porque aquilo não é debate. Então, hoje se pode fazer isso pelas redes sociais. Quero conclamar os homens de bem das cidades, do Brasil inteiro, homens e mulheres. Você que hoje acredita num Brasil patriota, num Brasil num Brasil de direita, de família tradicional, sabe? Um Brasil conservador, é a sua hora da vida pública, de entrar na vida pública. Sabe por que os canalhas tomaram conta e só eles ganham eleição para vereador? Porque você nunca se arriscou, você nunca quis. Sabe, porque é hora das pessoas de bem, jovens, ser candidatos a prefeito, é hora de mudar o quadro, é hora de colocar gente diferente no sentido de, se você está cansado de corrupção,
Se você está cansado de safadeza, de malandragem, você tem as redes sociais, você tem bandeira para defender. Então é hora de defender o Brasil. Então é interessante fazer uma grande baixa, subir aquela ponte e fazer aqui uma grande serpente verde e amarela, é lindo demais. Aliás, a imagem mais linda que existe quando tem manifestação é do Espírito Santo, que é a terceira ponte. Mas você ajuda muito mais fazendo pressão no seu deputado federal, em cima dele, mas em cima mesmo. Está lá no site o que vai votar, o que não vai votar, o que interessa o Brasil, o que não interessa. Para que eles possam votar direito, sabe? E votar com o Brasil, sabe? E votar para que o Brasil possa avançar. Então, a partir do sábado, né? Hoje é quinta-feira, a gente começa essa série Recordar é Viver. E vocês, eu gostaria que vocês ouvissem, porque são coisas que eu falava lá atrás, não é coisa que eu falo agora, né? Eu falava lá atrás quando eu tinha imunidade parlamentar, que eu sou contra pra caramba, lutei para acabar com a imunidade parlamentar, e estou repetindo hoje que não tenho imunidade parlamentar. Eu não sei o que pode acontecer comigo, eu não sei o que de grave pode acontecer comigo, eu não sei se eu posso sofrer um ataque, eu não sei se estão preparando para me atacar, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, eu não vim para esse mundo para... Eu não sou semente. Eu vim aqui para passar uma chuva e cumprir o meu papel. Porque ir dessa vida, todos nós vamos um dia, né? E Deus não precisa de corona para me matar. No dia de Deus, do dia de Deus, é esse dia. Então vou cumprir o meu papel de brasileiro, vou cumprir o meu papel de patriota, lutando pelo país, lutando pela minha terra, que eu tanto acredito. A partir de sábado, eu convido você a entrar na minha rede social. Vai lá no meu YouTube, Magno Malta, se inscreva. Tá lá a tajazinha. Inscreva-se, dá um like lá no que está postado e você pode acionar o sininho para que você seja acionado toda hora que tiver um vídeo novo meu. E, na verdade, tudo que vai estar lá é a minha luta pelo Brasil, os interesses pelo Brasil. Vai estar também a minha música, né? Porque eu sou músico, eu tenho uma história, são 41 anos de carreira, né? Cantando, e 41 anos de carreira, de onde eu sustentei o projeto Vem Viver, eu sustentei minha família, né? Minhas filhas, né? Ainda hoje, né? Minhas netinhas comigo e o projeto Vem Viver, né? Com a minha luta, com minhas palestras, né? Com o meu mandato, com a minha música, e eu continuo desse jeito, e você vai compartilhar comigo a minha música, né? Assista o meu programa todo sábado, 18 horas, Rede Brasil de Televisão, o programa Visão da Vida. Na próxima quinta-feira, os meus convidados é o Dr. Blatt, o promotor do caso do triplex do Lula, né? Que agora foi confirmada mais uma vez pelo TRF4, 17 anos de cadeia, foi ontem confirmado por senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí às voltas para explicar a herança que Dona Marisa deixou de 264 milhões, e essa mulher ganhou esse dinheiro vendendo Avon. Gente, vender Avon é muito bom, entendeu? Nesses tempos difíceis, né? Olha, ganhou 264 milhões, né?